Oi, Carla. Tá me vendo? Ô, você me ouve, certinho? Sim, agora sim. Ah, sim, então tá bom. Como que você tá? Tudo bem? Bem, tudo bem. Um pouquinho Ah, nervosa, mas tô bem. faz parte, né? É, Tá bom, ó. Então, eu queria que você falasse sobre a sua trajetória na dança, falasse um pouco como foi a sua trajetória na dança educação. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. ok. Bom, boa noite, né, a todos e a todas. Eu sou a Carla e eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a oportunidade, primeiro, de participar do grupo também, que eu também sou integrante do GEPED. E também a oportunidade dessa experiência, né, de uma entrevista, assim, né? A gente que E, agradece você ter aceitado o convite. então, é a primeira live diz que a gente nunca esquece, né? Bom, vamos lá. É. Bom, eu iniciei no balé clássico, né? Como era Uhum, antes, o que tinha pra gente era o balé clássico. E a minha mãe sim. percebeu que eu gostava de dançar, e aí eu fui pro balé clássico. Numa escola muito boa, né? Eu morava no Rio de Janeiro, só que não durou muito Uhum. tempo. Eu não me lembro muito bem das aulas, mas eu lembro assim de um sentimento que eu gostava de estar ali e eu lembro da professora que era muito carinhosa e o nome dela, que era Ana. Só que aí, obra do metrô, confusão de família, tivemos que mudar de bairro, eu parei um pouco de dançar. E aí, nesse bairro, aos 10 anos, 11 anos mais ou menos, eu achei uma escola de dança. Minha mãe, né, me ajudou. E eu fui. E aí eu já tive a oportunidade de conhecer o balé moderno, que era um pouco diferente do balé clássico. Mas Uhum. também parei, eu não tive assim uma constância nesse período, né? Mudança de bairro. E só que eu aproveitava para dançar em casa, sabe? Minha mãe trabalhava fora uma época e eu dançava em casa. E a Vera, que foi uma pessoa muito especial na minha vida, que trabalhava na minha casa, morava na comunidade, né, no Morro dos Prazeres do lado, e ela era da escola de Uhum. samba. Aí ela me ensinava samba. E aí No... eu via como a dança que eu queria fazer, o balé, mas a dança que eu gostava de dançar em casa era o samba, sabe? Aham. Nossa, E que aí, legal. uns 12, 13 anos mais ou menos, eu comecei a montar umas coreografias, aí eu chamava as amigas do condomínio para a gente ensaiar, enfim. E minha mãe dançava dança de salão. Eu ficava meio brava, que toda quinta-feira ela saía, ia dançar na estudantina, e ela também ensaiava lá no condomínio, ensaiava quadrilha. Então eu fui criada no meio dançante e cultural. Ela gostava também, né? Sim, só que naquela época era muito difícil sobreviver de arte. Então, assim, as pessoas da minha família eram dançantes, mas ninguém sobrevivia de arte. Minha mãe era bancária e meu pai metalúrgico. E meu pai dançava Uhum. rock and roll com a gente, daqueles de jogar pra cima. Nossa! É, Ah, então ele também adorava. Vocês foram criados por gente que dança, então. sim, com certeza. E aí, quando eu fui morar com meu pai, aos 15, 16 anos mais ou menos, tinha o clube municipal e a gente não tinha muito dinheiro para eu fazer aula nas academias de balé, eram muito caras. E o clube municipal tinha balé, dança espanhola, sapateado, e eu fui. E lá eu ficava a minha tarde inteira, né? Só que assim, eu gostava de todo aquele ambiente da dança, eu gostava de dançar, mas eu me olhava no espelho e não sei, eu acho que eu ainda não tinha encontrado a minha dança. E aí eu Uhum. via aula de jazz, eu achava muito legal, mas eu tinha vergonha, eu era muito tímida, falava, não, isso é muito ousado para mim, não vou. Bom, e aí eu percebi que eu queria fazer a dança uma coisa profissional, e aí eu comecei a trabalhar, vendendo roupa, enfim, e fui pagar uma academia para mim no Centro de Dança Rio. Era uma academia muito boa no Rio de Janeiro, era um prédio no Meia. E aí eu fui. E chegando lá, eu fui fazer balé clássico, era um prédio. E aí, quando fazia barra, eu ficava olhando pela janela, tinha aula de dança afro. E eu olhava aquelas pessoas com aqueles cabelos soltos, pé descalço. Nossa, eu achava aquilo
incrível, sabe? E O aquela percussão, máximo. o máximo. Mas quem disse que eu tinha coragem de descer no outro andar? Eu ficava com vergonha também, assim, e não ia, sabe? Não, Hã? mas aí, mas eu tive coragem de entrar no jazz. Aí entrei no jazz, lá do clube municipal, e aí a gente se preparou, fiz prova para o sindicato de dança, mas não mais como bailarina clássica, sim como artista bailarina. E fiz parte do grupo, né, de jazz. Estou fazendo uma colinha aqui que eu dei uma. Hum. E aí eu resolvi fazer educação física, né? Eu não tive coragem. Você vê que a falta de coragem permaneceu um tempo na minha vida. É de fazer Uhum. dança em São Paulo, né? Era em São Paulo, eu não tive coragem. Eu era muito novinha, tinha 18 anos. Eu fazia educação física. Odiei a Uhum. parte de desporto, bola. Falei, gente, não é para mim. Aham. Mas a parte de dança eu achei interessante, porque eu comecei a ter uma outra visão, né? Eu comecei a ver que a gente também podia criar. Que o grupo de dança jazz que eu fazia parte era muito rígido, sabe? A gente tinha que ser magra, é, é, muito, tinha a questão muito da vaidade, e eu fazia dietas e dietas, comia alface e biscoito de fibra, entendeu? Meu pai ficava Aham. preocupado, Eu né? acho que essas academias antes assim e até hoje um pouco, mas antes muito mais assim, as pessoas ligavam muito pro padrão, né? Queriam o corpo É, magro para dançar. E isso mexia totalmente com o nosso psicológico, né? Porque eu também passei por isso algumas vezes faz um tempo já. É muito ruim isso, né? Porque aí a gente perde a nossa identidade, a gente pensa que a gente não pode dançar ou que a gente sempre, né, tá fora do que eles querem. É bem complicado, né? Isso. é. E começa também, e olhar o outro também, né? Criar estereótipo, esse pode dançar, esse não pode, esse pode ser do grupo, esse fica na Aham. frente, esse não fica. Então, esse grupo era Parar, muito né? rígido. O professor, ele era legal, mas ele também era muito rígido. Eu lembro que uma vez ele quebrou uma cadeira, assim, no chão, sabe? Com raiva, porque você estava errando passo. E eu achava que a dança era isso, né? Então, na faculdade, na UERJ, né? Eu fiz na Estadual do Rio de Janeiro, eu comecei a ter uma outra visão. Mas eu vou confessar para vocês, eu tinha preguiça de pesquisar, né? A aula de anatomia, eu não tive paciência. E eu queria dançar. Meu negócio era dançar, então eu não me aprofundei. E aí, por consequência da vida, acabei engravidando, casando e parei de dançar. E larguei a faculdade. Fui cuidar dos meus filhos. Uhum. E aí, acabei morando em Campo, vindo para Campo Grande, né? Com a minha família, com o pai dos meus filhos, vim para Campo Grande. Tive a oportunidade de voltar a dançar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito difícil, né? Para quando você tem que trabalhar, e estudar e criar filho. Enfim, não é uma cidade fácil, né? E aí eu vim para Uhum. Campo Grande, porque o pai dos meus filhos é daqui, e aí tudo ficou mais fácil, assim, né? Tudo era mais pertinho, né? Para o carioca, Campo Grande é uma cidade, nossa, né? Uma bênção. Paraíso. É, um paraíso. E aí eu entrei numa academia de dança da Maria Helena Petengil para fazer balé com a Sônia Rolon e dança de rua com a Luciana Petengil. E aí eu voltei a dançar, já com meus filhos pequenos, dança de rua. E aí, nesse meio tempo, eu acabei pegando aula em umas academias. Naquela época, a gente precisava ser formada, né? E já tem tempo, viu, gente? E aí, eu peguei mais aulas numa academia. Então, eu dava aula de step com dança brasileira, aula de ginástica com samba, fazia umas misturas. E aí, eu fui fazer um curso, né, do ENAF, lá em Poços de Calda, e eu me inscrevi num curso de swing afro-baiano. E aí veio o afro de novo na minha vida, né? De E novo, que agora eu você já não tanto estava mais adora, naquela né? janelinha, já não estava naquela janelinha morrendo de vergonha, né? Eu já estava em Aham. outra. E aí nossa, eu amei aquele curso. Aí eu voltei para Campo Grande assim com uma outra vontade, procurei o movimento negro e aí descobri que não tinha aula de dança afro em Campo Grande, né? Ah, Mas aí eu entrei em contato com o pessoal da comunidade Tia Eva na época, aí me apresentaram a Mara, que foi assim uma riqueza na minha vida.
aquelas meninas também. E a gente começou a montar um trabalho juntas, sabe? De dança afro-brasileira aqui em Campo Grande. Montamos alguns projetos, enfim. Mas é uma coisa bem amadora, sabe? E aí, por problemas da vida, eu fui embora para Piraputanga e parei de dançar de novo. E aí larguei Muitas idas e vindas, né? Chegando em Piraputanga, eu falei, chega, né, gente? Estou com filho, né? Dança tem a fase, tem a idade, né? Aí eu engordei, né? Me relaxei. Eu falei, não é mais para mim. Só que a dança, ela me persegue, sabe? Agora eu não vou mais fugir Ainda dela, bem, não. né? E aí eu fiquei olhando aquelas crianças em Piraputanga, meus filhos querendo dançar, que eles gostavam desde pequena. Eu falei, vou dar aula de dança aqui em Piraputanga. Montei um grupo voluntária, né? E comecei. Aí descobri as danças regionais, né? Vaneirão, porque eles tinham um baile lá, né? E aí o boi bumbá da Dona Chico, o samba dos baianos. Aí me inteirei com a comunidade nessa parte de dança, sabe? Entrei na pedagogia, em Aquidauana, na UFMS, porque não tinha artes na época. E aí foi bem interessante, porque eu também não me aprofundei muito na pesquisa, não. Porque eu queria botar minhas crianças para dançar. Só que assim, eu tinha um amor muito grande pela dança e pela cultura deles, então a gente foi fazendo essa interação da minha cultura, do Rio de Janeiro, da cultura deles, e a gente foi criando, sabe? E a pedagogia me abriu essa porta para eu entender que eu tenho que escutar o aluno também, né? Que eu tenho que escutar a criança, que eu tenho que, né? Não foi através da dança, mas foi através da pedagogia. E como foi que entrou a educação infantil na sua vida? Então, lá em Piraputanga, eu não cheguei a trabalhar com educação infantil, mas eram crianças, desde 6 anos até pré-adolescentes, né? Depois, eu fui para Aquidauana e trabalhei num serviço de convivência da ação social. E aí eu tinha o Projovem Adolescente. Então, eu era arte educadora lá. Então, usei a dança também, mas sem aquela pesquisa corporal. A gente interpretava letras, né? Eles me ajudavam na criação. Nada com educação infantil. E aí, meus filhos cresceram e vieram para Campo Grande, né? E aí, a minha filha casou, enfim. Aí, quando ela falou, vou ter filho, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora para Campo Grande. O que eu estou fazendo aqui, né? E aí, comecei a estudar para concurso. Lendo os editais, eu falei, eu acho que eu vou fazer para educação infantil, porque em Aquidauana, em Piraputanga, mesmo sendo formada em pedagogia, eu dava aula de arte, eu tinha projetos de dança, né? Mesmo assim, não tendo uma pesquisa aprofundada, mas eu tinha essa coisa da cultura dentro de mim, né? Da cultura brasileira, das danças brasileiras, enfim. E aí eu falei, gente, educação infantil, eu vou poder contar história, eu vou poder dançar com eles, eu vou poder cantar, né? Então eu vou fazer educação infantil. E aí eu passei no concurso. E em 2016 eu vim, em outubro, e assumi o berçário 2 da educação infantil. Mas não como professora de artes, como professora regente, pedagoga. Ah, sim. E aí quase que eu saí correndo. E aí? Bom, e aí, assim, eu tive um acolhimento muito lindo, né, da minha diretora, da coordenadora na época. E aí elas me deram, assim, leituras para eu fazer. Eu tive que aprender primeiro, aí eu esqueci um pouquinho a dança, né? Eu tive que aprender primeiro a questão da rotina. Eu falava assim, mas eles vão ter que fazer tudo todo dia igual? Né? Eu achava que rotina era isso. Então eu fui aprendendo. Porque, olha, Viviane, deixa eu te falar, se tiver alguma colega minha da época da faculdade, eu falava assim, educação infantil, de jeito nenhum. Eu gosto de adolescente, eu gosto de jovem. Eu me recusava. Eu me recusava e, de repente, né? Só que eles são lindos, eles são uma fonte, assim, de pesquisa riquíssima, né? E no berçário 2, eu falei, o que eu vou fazer, né? Como a diretora percebeu, a Gisleia Linda, que eu tinha esse cunho, assim, para dança, para música, ela falou, trabalha ritmo, chocalho, né? Com garrafinha, né? Coisinhas, trabalha ritmo. Sim. Aí eu comecei a criar, né? Os ritmos, aí pandeirinho, né?
Enfim, fui criando. Olha. E aí deu certo. Em 2017, aí surgiu esse livro na minha vida, que a minha coordenadora viu e falou, olha, você que gosta de dança, né, a dança na educação infantil é diferente. A gente não pode forçar muito a criança, gente, né? Eu falei, nossa, que dança é essa, né? E aí eu comecei a ler esse livro da Isabel Marques, dança, que fala totalmente da dança na educação. E ela também trabalhou na época do Paulo Freire, ela também contribuiu com o PCN, né, com os PCNs de artes na parte de dança. Então eu comecei a entender que a dança na escola, dessa forma como pesquisa, era um pouco diferente, né, que eu tinha que ler mais, eu tinha que... E aí eu fui indo por esse caminho. O primeiro ano que eu fui trabalhar a dança, a gente trabalhou uma dança regional, a ciranda pantaneira, né? Então, o que eu não tinha muito conhecimento ainda. Mas aí, o que eu fiz? A Isabel Marques, ela fala muito assim, se você vai trabalhar o repertório, a cultura regional, então se apropria, né? Tipo assim, passa vídeo também para a criança sobre aquilo, né? Trabalha a imagem, né? A imagem daquilo, o desenho, né? Então, eu sempre trabalhei essas três coisas, a música, o desenho, né? E a parte também, eu fazia apresentação também para eles, né? E aí a gente foi criando essa metodologia nossa. E aí criamos a Ciranda Pantaneira. No ano de 2018 foi muito interessante. Aí eu já tinha um pouquinho mais de leitura, né? E aí eu escolhi o Mário Quintana para ser meu autor no projeto de leitura. Então eu comecei a permear a dança em todos os projetos que eu fazia, né? Aí surgiu, essa coisa também do Paulo Freire, né? De você escutar, né? O aluno como sujeito, né? Do processo. Ativo, né? Ativo. Aí eu peguei algumas músicas que o Márcio de Camilo musicou no Crianceiras 2, que era o Mário Quintana, e levei para a sala, né? E fiz algumas atividades de respiração, de brincadeiras musicadas, né? E aí, de usar os instrumentos musicais junto com a música. E aí, isso foi tudo muito planejado, né? Que é uma coisa que a gente aprende que tem que ter um planejamento. A dança não é, né? Não é qualquer coisa, né? Tem conteúdo, tem que ter um planejamento. E aí, eles escolheram a música que eles mais gostaram. Desculpa te interromper. Mas nisso tudo que você fala, que você estava longe da pesquisa, eu acho que não. Eu acho que tudo isso que você fez, você estava pesquisando para dar essas aulas. Então, da cultura regional, né? Você trazia muito isso. Então, eu acho que foi sim uma pesquisa, sabe? Sim. Eu acho que é muito importante isso. Eu nunca parei totalmente. Nunca parei totalmente. Mas, assim, esse vínculo com a universidade que eu perdi um pouco, né? E aí, quando eu propus as crianças escolher a música, elas escolheram a Ciranda Girava no Meio do Mundo. E a gente fez a interpretação dessa poesia, né? E aí, o que é mundo? Né? O que é ciranda? E a gente foi conversando. Foram várias aulas, foi um projeto, né? E aí, várias aulas falando sobre isso. E aí, eu levei o mapa mundi para a sala de aula, e todo mundo, nossa, mas ele vai levar um mapa para uma educação infantil? Sim, eles ficaram encantados. Não sei se dá para ver aqui as fotos. Deixa eu ver se dá para ver. Olha. Ai, tá demorando para achar. Ó, vê se dá para ver. Dá para ver um pouco. Dá para ver? Então, e aí eles pesquisaram, eles olharam, aí eu perguntei como que a gente vai fazer esse mundo, né? Aí uma aluna, né, falou, prof, vamos fazer de papelão esses países. Aí a outra falou, aí a gente imprime os nomes. E aí foi surgindo, sabe? Mas e o mundo? Que forma geométrica que é? É redondo. Vamos fazer uma bola redonda. E aí foi surgindo.
e aí foi surgindo a dança, e a gente apresentou na festa junina, né? E assim, eles tiveram uma piedade de dançar, porque eles que criaram. Então foi uma coisa gostosa de dançar, O todo mundo desejo participou. deles, né? Isso é Até muito as importante. crianças que tinham vergonha, que não gostavam, elas dançaram porque não foi uma coisa, foi uma consequência, entendeu? De um Sim. trabalho. Foi bem legal. Bom, agora eu tenho uma pergunta para você. Ah, Na sua vamos. percepção, qual o papel da dança na educação infantil? Bom, quando eu comecei a estudar sobre educação infantil, que eu peguei, né, minha sala de aula de educação infantil, uma coisa eu já percebi, que a criança é puro movimento, né? As crianças, elas interagem com o mundo, com as pessoas, se movimentando, né? Se movimentando, que elas se expressam, que elas se comunicam, experimentam, criam, descobrem, é o tempo todo isso. Então, esse corpo, ele não pode ser abandonado, né? Principalmente na escola, que às vezes em casa ele é abandonado, mas na escola ele não pode, né? E aí, o primeiro desafio, assim, foi contando história, eu percebi, né? Eu gosto muito de contar história para eles, ler livro, leitura compartilhada, e eles não param, né? Um fica de cabeça para baixo, e aí eu fiquei naquela aflição, aí eu corria para a coordenadora, né? Eu sempre gostei de receber orientação. Uhum. Falei, mas e aí? Ó, é assim, né? Você tem que deixar ele falar assim, aí vocês vão fazendo os combinados, é assim. Falei, tá bom, né? E aí eu fui entendendo esse processo da criança, né? Eu tenho, agora esse ano, eu cheguei a trabalhar um pouquinho com eles no início do ano, né? E aí tinha um que ele não parava de correr, entendeu? Eu tava lá dançando com as outras e ele corria. Naquele momento, o movimento dele era aquele, entendeu? Sim. Essa percepção que a gente tem que ter. É uma dança que respeita, tem que ter muito planejamento, não que ele não possa ser flexível, né, de acordo com o ritmo da turma, Claro. mas tem que respeitar o ritmo, o desejo dessa criança, essa característica do pensamento infantil, entendeu? Movimento Tem que haver expressivo. essa escuta, né, do aluno. Eu gosto muito, por exemplo, de histórias também que tem movimento, né? Eu vou contando a história, as crianças vão fazendo o movimento, vão criando, né? Uhum. É isso. Que legal. E eu tenho outra pergunta. Quais são os seus maiores desafios ao trabalhar dança na educação infantil? Bom, no início eu falei, né? Foi assim a minha comunicação com eles, porque na minha cabeça eu acostumada com adolescente, eu falei, gente, como que eu vou, né? Como que eu vou falar? 5, 6, 7, 8. Então, Uhum. né, foi o meu maior desafio, é o entender, né, esse ritmo, esse momento, né, a maneira que às vezes você programa uma aula, uma atividade, uma experiência, aí tem uma criança que começa a chorar, né, de repente, aí tem uma que tem alguma dificuldade, eu tive um autista também, e aí quando eu começava a botar uma música, ele não gostava, então eu tive que ler sobre isso e retroceder e conversar com a turma. Vamos botar a música baixinho, cantar baixinho, até ele acostumar. E ele acostumou, entendeu? Aí ele ensaiou super bem, foi ótimo. Era o grupo 4, eles tinham 4 anos. Não, porque depois que eu fiquei no berçário 2, eu pedi, pelo amor de Deus, para a coordenadora e para a diretora, me bota no pré. Me bota na pré-escola, que eles têm 4 anos, por favor. E aí deu certo. Uhum. E essa criança, ela ensaiava super bem com um autista, nossa. E a gente resolveu falar para a família, né? Vamos na festa junina, ele pode apresentar, na festa da primavera, ele pode apresentar. Uhum. Mas aí ele não, aquele monte de balão, a festa, não fez bem para ele. Então foi uma experiência, assim, que foi um desafio. Então, tudo a gente tem que ter, né, muito cuidado. É isso. Então, o outro desafio também é aquela questão dos preconceitos, né? Que a dança é de menina, não é do menino. Então, quando a gente... Você passou muito por isso? Não Com os muito, pais porque eu acho... também ou não? Eu acho, não muito, porque eu já comecei a fazer essa dança já assim, vendo o olhar da criança, que dança que você dança. Teve um ano passado, eu tive algumas crianças que não queriam dançar de jeito nenhum.
Mas eu percebi que eles gostavam de tocar. Por acaso foram 3 meninos. Não que tinha que ser menino ou menina. Porque eu tenho as coisinhas na sala. Um dos alunos se encantou com isso aqui. O outro se encantou com um tambor de jongo que eu tenho. E 2 quiseram cantar e uma menina também. Aí a gente fez o microfone. Ensaiamos com o microfone de verdade. Então eu fiz tipo artes cênicas mesmo, né? Um grupo tocou, um grupo cantou e o outro grupo dramatizou. Foi uma poesia do Manuel de Barros, o Bem-te-vi. Uma mistura de linguagens, né? Você fez. E aí as meninas deram a ideia da dança de fazer uma fita, né, para dançar. E aí eu, né, montei a fita. E aí eu deixei o movimento livre. Depois eu passei um vídeo, né, com meninas dançando com fita. Então foi todo um trabalho também. E Como assim é que eu vou funciona? Como é que funciona o seu trabalho com as crianças, com esses objetos? Como você faz? Então, esses objetos foram acontecendo a partir de... Porque eu gosto muito, assim, de também dançar para eles, né? Porque eu acredito que a apreciação também é importante. E aí eu comecei a criar algumas coisas para eu apresentar. Essa fita, porque primeiro eu criei uma coreografia para o Bem-te-vi e dancei. Uma vez só, porque o objetivo não é eles me imitarem, né? E aí eles viram e a gente também quer, e eu fiz mais fitas, aí elas experimentam. Primeiro teve a experimentação, né, com o objeto, aí depois a gente foi criando, aí pegando o movimento de uma aluna, vamos todo mundo fazer o movimento dela, agora vamos fazer da outra. Aí teve esse aqui, não sei se está dando para ver. Tá, um pouco. Esse eu fiz para a dança do vento, né? E aí depois eu fiz outros para eles também terem, né? Eu faço mais. O que mais? Isso aqui eu copiei a ideia de um amigo que trabalha com reciclado. Aqui eu trabalhei a matemática, né? Porque eu também tenho que trabalhar essas outras áreas. E a gente contou a tampinha, as cores. Foi um projeto sobre os répteis. A gente fez cobra verde e a cobra coral. E depois eles criaram movimentos. A gente fez uma cobra gigantesca. Então eles dançavam com a cobra, um movimento de rastejar, né? Então eles criaram um movimento a partir dos objetos. Sim, a partir dos objetos, né? Que legal, Carla. Então. Eu tenho uma outra pergunta para você. Aliás, tem uma pergunta aqui na caixinha. Quais suas perspectivas para trabalhar a dança pós-pandemia? Da Marley Silva. Minha coordenadora. Então, a minha perspectiva é tudo isso que eu estou aprendendo agora, porque assim, com a pandemia a gente ficou muito em casa, não que a gente não esteja trabalhando, quem é professor sabe, trabalhando bastante, mas tem aqueles momentos, né, de sábado, de domingo, de sexta-noite, que não vai sair, não vai ter, né? Então, eu aproveitei para me aprofundar nas pesquisas. E aí, deixa eu aproveitar e contar esse pedacinho que a Marley faz parte, por isso que eu entrei no grupo, porque ano passado, no final do ano, no meio do ano, não me lembro muito bem, a minha coordenadora falou de um congresso que ia ter na Federal sobre a BNCC. Eu falei, eu quero ir. E nesse congresso eu tive a oportunidade de conhecer a professora Cristiane, que ela estava fazendo uma palestra sobre dança, né? E eu falei, gente, tem tudo isso aqui, e agora eu estou aqui, né? E aí, quando ela falou que a comunidade poderia participar, eu levantei meu dedinho, né? Lá quietinha. Não posso fazer parte desse projeto de pesquisa, porque né, eu gosto de dança, né? Aquilo tudo. E na mesma hora ela me convidou na outra quinta-feira. Eu já estava lá na UEMS e, assim, muito agradecida, me sentindo de novo fazendo parte da universidade. E isso é fundamental, né? Porque aí eu estou terminando artes visuais, mas é EAD. Nada contra as EADs, mas assim, eu estava sentindo falta de uma coisa presencial, né? E esse grupo me proporcionou. E o meu TCC agora é sobre dança na educação infantil. E a gente está fazendo um artigo também para o grupo, né? E o meu artigo é dança na educação infantil. Então, eu espero que com tudo isso que eu esteja aprendendo esse ano, eu consiga
melhorar a minha prática e também uma vontade que eu tenho, que eu escutei isso no Adoce. Pode falar mais? Eu falo demais. Pode, tranquilo, fala, pode falar. Eu escutei isso no Adoce, eu participei do Adoce ano passado, né, que foi maravilhoso. Sim. E aí tive a oportunidade até de apresentar uma dança também, muitos anos longe do palco, assim, foi emocionante. E aí, numa palestra da Sônia Rolon, da professora Sônia Rolon, né, ela falando que no projeto que ela estava, ela começou a olhar para as pessoas que trabalhavam no projeto, a cozinheira, né, a moça da limpeza, a secretária. E aí, como é que estavam aqueles corpos? Né? Será que aqueles corpos se movimentam? Depois que eu assisti a fala dela, eu voltei para a e-mail, assim, sabe? E até conversei com a minha coordenadora. Eu falei, gente, eu quero fazer um trabalho, né? Com a dona Antônia, que é a merendeira, com as outras professoras. Então, ficou uma coisa no sonho, por enquanto, porque aí veio a pandemia, né, esse ano. Mas é uma coisa que eu também quero fazer, compartilhar com minhas colegas, né? Eu falo para que elas não serem minhas cobaias quando voltar, né? Compartilhar com eles. É, porque muitas professoras da educação infantil, elas querem trabalhar a dança dessa forma correta, assim. Mas é pouco acesso, entendeu? É como eu te falei, quando a gente está na educação infantil, a gente tem que estudar muita coisa também sobre outros aspectos, né? Acaba não focando tanto assim na dança, na arte, né? A questão do movimento fica mais para a educação física. Entendi. Tem uma outra pergunta para você. Como a escola recebe o ensino de dança para as crianças? Ainda entendem a dança apenas com o objetivo de produto cênico? Sobre as apresentações, né? Eu li muito isso quando eu estava fazendo o meu TCC na graduação, que foi exatamente sobre isso, né? A dança na educação, como que estava. E a gente percebe que assim, o foco maior realmente assim, é o resultado, né? Aquela ansiedade pelo resultado, não se tem aquele trabalho contínuo. Só que, graças a Deus, assim, toda a escola que eu trabalhei, eu consegui desenvolver um trabalho bacana, assim, sem muito. Teve uma escola que eu tive problema, em Aquidauana, uma escola particular. Né? No final do ano, não vou falar nomes, né? Mas no final do ano, a coordenadora falou assim: ó. Ano que vem vai ser tudo diferente. Você vai chegar na primeira semana, vai me dizer o que você vai apresentar, o figurino, tudo certinho. E aí eu pedi demissão, porque eu não conseguia ver dessa forma, entendeu? É um processo, né? Não é? É um processo. Às vezes eu deixo minhas coordenadoras loucas, assim, lá na escola. Mas qual que é a música que você vai usar na festa da primavera? Eu falei, calma, eu ainda estou no processo com as crianças. Calma, eu ainda estou, né, construindo. Né? Deixa eu ver qual que é o retorno deles. Inclusive, nessa época agora de ensino remoto, a maior dificuldade que eu encontro é justamente isso, que eu não tenho esse retorno corpo a corpo das crianças, né? Para saber. A presença, né? Então, acho que o maior desafio foi esse, assim, nessa escola particular, mas nos outros lugares, assim, eu sempre pude fazer esse trabalho mais... Até porque, como eu gosto, eu sempre fui uma pessoa que escutei muita música brasileira, música popular brasileira, gosto, né? Sou uma apaixonada pela cultura brasileira. Então, quando você escuta o aluno, ele mesmo vai te dizer, né, mais ou menos por onde que ele quer ir, o ritmo. Eu tive uma experiência no PET aqui da UANA, que eles queriam dançar funk, né? Eles queriam dançar, um grupo queria dançar rap, o outro funk. Falei, tudo bem, mas o nosso tema do próximo bimestre é meio ambiente. Se vocês encontrarem uma música que vá falar do meio ambiente de uma forma legal, com o funk, podem me trazer. Mas na mesma hora, no dia seguinte, os bichinhos já estavam lá com a música. Né? Tem um funk que é maravilhoso, que é Salve a Mãe Natureza. Né? É maravilhoso. E a gente coreografava, né? E aí tem a pesquisa de movimento. E aí vai, né? Enfim. Sim. E aí, como que você proporciona experiências em dança com as crianças, integrando outras linguagens artísticas, né? Pegando esse gancho aí que você falou da música.
Como que você integra É, as outras linguagens artísticas com então, as crianças? essa parte, por exemplo, voltando um pouquinho na questão dos conteúdos mesmo da dança, do movimento, é, eu ia começar mais profundamente esse ano, né, com as Uhum. minhas pesquisas. Até ano passado, eu tinha que fazer essa coisa de integrar, até porque eu não sou professora de arte deles, eu sou professora regente. Então, por exemplo, o desenho, né? A partir do momento que você pega a música, você pega uma música, essa música, Aham. a letra, né? É como o trabalho que eu fiz da Ciranda, né? Você pega que palavra que vocês conhecem, a curiosidade deles, né? Se tem alguma palavra que eles não conhecem. Aí a parte visual, né? O bem-te-vi. O que é o bem-te-vi? Ah, é um pássaro. Aí a gente estuda esse bem-te-vi. Vamos pegar a imagem do bem-te-vi. O que o bem-te-vi come? Né? O que o bem-te-vi, Uhum. como que é o som do bem-te-vi? Aí eu gravei na época que a gente estava trabalhando essa poesia do bem-te-vi, o som do bem-te-vi, né, para eles escutarem. Teve uma criança que já começou a imitar, né? Tá falhando E um pouquinho, Carla. tá, por que Não tô será? conseguindo te ouvir. Travou. E agora? Agora sim, agora voltou. Então, e esse bem-te-vi, como que é a cor dele? Por isso que a gente fez a fita amarela, né? As meninas que fizeram a dança sugeriram, ele é amarelo, professora, vamos fazer amarelo. E o figurino foi preto com amarelo, né? Elas deram ideia, né? Então, é todo esse Uhum. processo. A matemática também entra, né, em diversos aspectos, a questão da geometria, né, de fazer o círculo, agora vamos ficar em quadrados, olha a diagonal, isso aqui é uma diagonal, entendeu? Desenhos do corpo no espaço, É, né? exatamente, no corpo do espaço, é, até atividades, levar no parque, né? Eles estão pulando, estão saltando. Eu sempre gosto de fazer muita atividade do lado de fora. Eu fico pouco na sala. E a minha sala, aí eu tiro tudo do lugar sempre, entendeu? Nunca tá igual. Porque, Aham. nunca tá igual. Se eu vou fazer uma contação de história com movimento, eu já preparo. Eu preparo muito a sala também antes, Para a sabe? Eu, sala. eu sou Uhum. dessa que chega um pouquinho Sim. antes, preparo, né? Uhum. Ou então crio algum planejamento que eu vou preparar junto com eles, né? Ai, que legal. Até porque eles estão nessa fase de entender os combinados, né, com as pessoas, de trabalhar em coletivo, de aprender a trabalhar junto. Então, é importante isso também, né? Você falou das outras linguagens, né? A questão do desenho. O desenho infantil é incrível. Eu sou apaixonada pela arte infantil, né? O desenho, eles Uhum. fazem essa ligação, né, do corpo no desenho também, né? Eu já fiz uma experiência de Sim. algumas crianças desenhando, outros dançando. Nossa, ficaram desenhos incríveis, entendeu? Ele viu. Uhum. E aí a gente Ai, tá vai. travando um pouquinho. Ah, tá, agora voltou. Tem uma pergunta da Meire aqui. Carla, como é o seu caminhar conjuntamente com a docente da disciplina de arte? Então, ano passado, eu estava no grupo 4 e ano retrasado também. Aí eu tive professora de artes. Ano passado foi uma delícia. A professora Antônia, ela não tinha esse olhar para dança, né? Ela é da artes visuais. Então a gente Uhum. fez parceria total, né? Ela fez um Sim. projeto lindo sobre arte terena. Aí eu entrei com vídeos sobre dança terena. Então a gente fez muitas parcerias, né? A parte, por exemplo, eu tenho um pouco de Uhum. dificuldade com a parte de arte visual, né? Eu falo que eu sou da dança, né? Aham. Eu tenho dificuldade. Então, a gente, no trabalho da Mostra Cultural, que foi Manuel de Barros, ela fez um trabalho sobre o bem-te-vi de artes plásticas com eles, entendeu? Construir o bem-te-vi com materiais. Então, a gente fez interação. Entendi. Assim, o que uma Que não tinha, legal. que a outra Ó, tinha. Tá entendi. travando. Foram trocando, né? O que uma e É, outra tinha de experiência. eu fui muito abençoada nessa Uhum. escola que eu tô na EMEI, que a gente faz muito isso, sabe? O que uma sabe, o que a outra não sabe, me Uhum. ensina. A gente faz muita parceria. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui da Marley Silva. Na educa...
Ah, tá. Não, ela falou, não é uma pergunta. Na educação infantil, o aprendizado deve ser contextualizado. Sim. É verdade. Uma Ó, coisa eu que eu tenho uma aprendi, outra. Ah, fala, cara. eu aprendi muito, inclusive com a Marley, é assim a sequência, né? A criança ela aprende muito com a sequência, né? Eu tive a experiência com, a gente tinha que escolher um clássico e aí eu escolhi o Peter Pan ano passado também. E aí a gente fez algumas dramatizações, a gente construiu a Terra do Nunca. Eu escolhi um livro grande para ler, então cada dia eu li um pouquinho, né? Então, assim, eles ficavam ansiosos. Professora, hoje vai ter a história? Os pais falavam para mim. Eles chegam em casa querendo ir para a escola no dia seguinte, porque a história vai continuar, que vocês vão montar, que vocês vão. Né? E aí, figurino também a gente criou. Então, essa sequência, projeto, né? Tem que ter significado, tudo isso. Sim, Para todas as etapas da educação, né? E sim. o que foi descoberto também é que para a educação infantil também, né? É o Uhum, cuidar e o educar. entendi. É, eu tenho uma outra pergunta para você. Poderia nos dar um exemplo de como você trabalha a dança na educação infantil, visando estabelecer como finalidade o desenvolvimento integral da criança, ou seja, em seus aspectos sociais, intelectuais, físicos, psicológicos e sensíveis? Sim. Como é que é a pergunta mesmo? Poderia nos dar um exemplo de como você trabalha a dança na educação infantil, visando estabelecer como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos, social, intelectual, físico, psicológico, sensível. Sim, eu acho que o primeiro de tudo é esse olhar sensível para a criança, né? É, e uma coisa que é muito importante, assim, ao começar um trabalho com dança, é saber qual que é a dança dessa criança. Então, a primeira coisa que eu faço, que eu aprendi com a Isabel Marques, né, lendo os escritos dela, é você mapear essa dança na sua sala de aula, né? Que dança que essa criança tem em casa, e essa O que ela já família, traz, né, do contexto tá, dela. né, no contexto dela. E aí, se tiver alguém da família também que dança ou que faz alguma arte, a gente procura também estar levando, né? Uhum, E procurar ver assim a curiosidade da criança, né? O que ela tem sim. curiosidade para começar também o trabalho por aí. Esse Sim, mapeamento, essa uhum, primeira até porque conversa é nessa, o início. uhum. Até porque nessa faixa etária, né, da educação infantil, elas estão ávidas por exploração, né, do ambiente, por descobertas. Elas imaginam muita coisa, elas são muito criativas, então a gente utilizar isso a favor delas, né? Para elas criarem os movimentos delas. É importante que os movimentos ocorram de acordo com o desejo delas, né? Do que elas trazem sobre o que elas já vivem, né? E Sim, aí eu acho que relacionar os signos da dança aí, né? sim, e elas são crianças também, né? Elas precisam brincar, então o lúdico tem que estar junto, Isso, né? O tempo exatamente. todo tem que ter a brincadeira, a ludicidade, brincadeiras dançantes, danças brincantes, né? Aham. Com pequenas partes do corpo. Eu gosto muito de uma brincadeirinha que a gente faz com os dedos, eles gostam, que aí a gente senta em roda, dá uma acalmada também. Uhum. Eu tinha uma dificuldade muito grande no início de usar música devagar. Eu gostava da coisa rápida. Na Rápida. educação infantil, eu tive que aprender também, né, a usar né, o ritmo mais lento, porque não é o tempo todo que Uhum. a gente pode também usar o rápido com eles, né? O Sim. silêncio, a respiração. Ah, uma coisa muito interessante que começou com a professora nossa de educação física, eu faço muita parceria também com a educação física, a professora Ana Paula. Ela começou a falar sobre yoga para criança, sabe? E eu comecei a fazer aula de yoga Aham. no passado. E eu falei, olha que interessante, eu comecei a pesquisar e eu comecei a fazer pequenas coisas na sala também, para acalmar a respiração. E é também, né, a respiração é também conteúdo de dança, você sentir sua respiração. Sim.
você sentir seu coração. E aí eles falam, olha o meu coração, professora. Aí você tem que ir lá botar a mão, né? Sentir cada parte do Sim. corpo, né? Aí já vai entrar um pouquinho do que eu estou começando também, através de vocês, a aprender, que é a educação somática, né? Sim. As partes com relação ao todo, né? Entender o corpo como é integrado, né? Todas as partes é o corpo, aquilo é o corpo, né? Inteiro. Exatamente. Entender o corpo dessa criança, né? Como que que vem para a sala esse corpo dessa criança, né? Às vezes essa criança está vindo com algum problema, alguma situação que ela não quer. Eu já tive crianças que, ano passado, que não faziam movimento nenhum, né? Ela era assim, muito travadinha, muito não falava, chorava muito, não queria ficar na sala. E aí eu fui indo, né? A primeira coisa é a afetividade, gente. A primeira coisa, né? A afetividade, é o sorriso, é o amor, né? E Sim. aí tá, fui indo. E aí ela não gostava muito de dançar, mas um dia, e quando eu fazia a dança, na hora que tem um momento que a gente dança com as músicas que eles gostam também, depois dos exercícios. E aí eu deixava uns instrumentos assim, aí ela começou a pegar isso aqui. E ela começou a tocar. E aí toda vez que eu botava música, ela pegava. Né? Porque tem um momento do planejamento que também é a dança livre. Eles também, professora, bota o nosso funk, bota o nosso... Tudo pedagógico, tá, gente? E aí eu Sim. colocava. E aí essa menina começou a pegar. No final, ela já estava batucando, ela já estava dançando, ela apresentou, né? Aham. Então, aí você vai criando situações, né? Deixando outras coisas disponíveis, né? Eu tive um Sim. aluno que ele não queria dançar de jeito nenhum, ele não gostava. Ele gostava de ficar desenhando na hora da dança. Deixa, ué, Nossa. né? Sim. Deixa, é expressão, é trabalhar o aluno, né? Mas você pode Sim. conversar depois, o porquê, né? Você não pode obrigar, Sim. você pode estimular, proporcionar, mas respeitar, né? Uhum. Tenho mais uma pergunta aqui da Ana Paula. Carla, qual o cuidado com as técnicas e movimentos especializados na educação infantil? Acho que ela quis dizer os movimentos padronizados, né? Tipo balé clássico, por exemplo, alguma dança que tem uma técnica mais aprimorada. Eu acho que vou repetir. Carla, qual o cuidado com as técnicas e movimentos especializados na educação infantil? Eu Assim, acho que é. Ah, tá, pode falar, Carla. eu não trabalho muito a técnica de movimento, né? Porque eu não trabalho, por exemplo, o balé clássico, né? A gente até Uhum. já teve lá na escola um projeto, né? Professora de balé clássico. Isso é um assunto que a gente teria que, né, fazer uma outra live, porque assim, Sim, eu vejo muito acabando, mais meu. vínculo, eu vejo muito mais vínculo se fosse danças brasileiras, entendeu? Ao invés, de Sim, repente, do balé clássico na criança da educação. Justamente porque não pode forçar movimento, né? sim, É eu um acho que não, não. descobrimento do movimento. Exatamente. Eu acho que o lugar da dança na educação infantil é a descoberta da criança e o Isso. desejo da criança se movimentar da forma dela, né? Agora eu tenho uma Não preocupação assim. sem estereotipar, né? Ou padronizar, impor algum Sim, movimento para ela, sim. né? Eu tenho a preocupação assim, não que não se mostre coreografia, a gente Uhum. direciona. Com o próprio movimento das crianças, a gente vai direcionando e no final vira uma coreografia. Uma coisa que eu tenho muita preocupação é, por exemplo, eu não gosto muito assim de trabalhar rolamento, cambalhota, essas coisas eu falo, gente, vamos deixar para a aula de educação física, justamente por ter um certo receio, né, de machucar, né? Eu tenho um pouco de cuidado. Cuidado, né? É. Entendi. Bom, agora a gente vai fazer o quadro Dance-nos com você, que são algumas perguntas bem dinâmicas, né? Que você já viu nas outras lives, que eu vou te perguntando e você vai respondendo bem rapidão, assim, tá? Bate e Bom, volta. eu falei que ia Então treinar e vai. nem treinei. Não, vai. Resuma em uma palavra o que é dançar. Ai, transbordar. Indique uma obra artística para assistirmos online.
Então, assim, eu não sei muito. Eu assisti a da Isabel Marques, do trabalho que ela tem do Caleitos, eu achei bem interessante. E tá tendo lives. Agora eu estou experimentando no meu corpo, como o meu corpo eu sou toda misturada, eu estou experimentando a dança cigana no meu corpo, né? Estou fazendo aula de dança cigana. Então, sábado vai ter uma live lá do nosso estúdio, é, Aham. Que da horas? Michelle Dominique, a Isa Yasmin. Então, vão ter bastante danças árabes no sábado, às 19 Que horas. horas? 9 horas. 19 Em qual Instagram? É do Isa Yasmin. Isa e Yasmin. Então Então, é tá, um gente. Sábado espetáculo já tem bonito de live pra assistir. danças árabes. É uma cultura que eu estou aprendendo agora. E como eu gosto, né, de experimentar no corpo, tá bem bacana. Uhum. Legal. Tá aí a indicação, hein, gente? Sábado, 7 horas, no Instagram da Isa e Yasmin. Danças árabes, né, Carla? Isso. Outra pergunta. Tem algo seu que sempre pensa antes de dançar? Ou alguma coisa que você faça, tipo um ritual, não sei. Eu sempre respiro fundo e eu tenho um mantra, né? Eu pratico o budismo, então eu tenho um mantra budista que eu faço sempre antes de entrar em qualquer situação. Hum, entendi. Você pode falar como que é esse mantra? É o Namo Myoho Renge Kyo. Ah, é o Namo mesmo que o Myoho meu. Eu Renge Kyo. também. Eu também faço isso. Eu já fui em reuniões budistas, né? E eu faço também. Então, Que coincidência! tá vendo? Legal. Ó, outra. O que você tem na sua casa que mais te lembra a dança? Eu acho que muita coisa, né, Carla? Porque você mostrou um monte de coisa. Olha, nesses meus anos aí de mudança para cá, mudança para lá, eu não tinha nada. Mas de alguns meses Uhum. para cá, a minha casa toda tá virando uma casa de dança. A minha cozinha já não é mais copa e cozinha, já virou casa de dança. Eu tenho várias coisas, tenho meus instrumentos, a minha Uhum. caixinha de som. Isso aqui é o dia inteiro, né? Porque nessa pandemia, uma coisa que está me ajudando muito a ficar bem também é a dança. Quando eu começo a querer ficar triste, Uhum. ó, Você pendrive, dança. casinha, dança, eu danço. E o quadro do professor Bessa, não sei se dá para ver, Você me ganhou no inspira sorteio também. do Me Adoce. inspira, tudo aqui. Tudo é arte aí, né? Qual a próxima trilha que você gostaria de dançar? Nossa, a gente vai ter que ser super rápido agora que já tá acabando o tempo Ai, da live. não tem uma música assim, mas eu tô com muita vontade de experimentar Pode ser um dança. Como é que poema, é? qualquer coisa. Alguma trilha. Ai, trilha. Continuar as minhas pesquisas com Manuel de Barros, né? Dramatizar Uhum. mais poesia de Manuel de Barros e fazer dança do ventre na academia lá de danças árabes. Gente, ai meu Deus, agora vai cortar a live. Eu queria te Tem mais agradecer, perguntas? Carla, tá? Não, era só isso mesmo. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui, tá bom? Muito obrigada, Carla, também. E tá acabando nosso tempo. Um beijo para todo mundo, Um tá? beijo, muita dança pra gente. Obrigada. Muita dança para todo mundo. Um Tchau, beijo. obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, como que desliga? Calma aí, só um pouquinho.